Opa, aqui quem fala é o Black. E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer um assunto muito importante e que eu não vejo muita gente falando sobre, que é sobre a falta de acessibilidade nos jogos atuais. Bom, hoje em dia é muito difícil a gente ver um jogo com opções de acessibilidade que realmente ajudam os jogadores que precisam. Seja jogadores que têm baixa visão, jogadores com baixa audição, ou até mesmo jogadores com alguma dificuldade motora. Há uma estimativa de que 46 milhões de pessoas que jogam videogames sofrem com alguma deficiência motora, intelectual, visual ou até auditiva. Então, por que não ter opções que realmente ajudam essas pessoas a terem uma experiência melhor nos jogos? A maioria dos jogos que eu já joguei tem as opções que é conversor de texto em fala, modo daltonismo ou um conversor de áudio para legenda, que vai dizer na legenda o som que foi feito. E não é dizendo que isso é ruim, mas falta muita opção de acessibilidade. Eu tenho um amigo, que o nome dele é Yulizin, ele já apareceu aqui no canal, e ele vai falar com vocês agora. Mas antes, eu quero expressar um pouco da minha experiência que eu tive. Por que eu chamei ele aqui? Ele tem uma baixa visão. Eu passei a ajudar ele a ter experiências com jogos que não têm essas opções de acessibilidade, sabe? E até hoje muitos jogos não proporcionam. E imagina pessoas que não têm alguém, sabe? Como vão experienciar um jogo que a pessoa gosta se não conseguem, sabe? E um ponto que me fez pensar em gravar esse vídeo aqui pra vocês é o The Last of Us 2. Por quê? Porque o The Last of Us 2 foi um dos jogos que eu vi o Yulizin zerando sozinho, sabe? Ele não precisou da ajuda de ninguém. Por quê? Porque é um jogo que tem uma gama muito grande de opções de acessibilidade para ajudar e para colaborar com a experiência do jogador. E assim, grande parte dos jogos não tem nem metade disso, não colocam nem modo daltonismo em alguns. Então, vou deixar ele falar melhor com vocês sobre isso. Quis aqui trazer minha experiência para vocês verem o quão isso é importante nos jogos e o quanto a gente precisa falar sobre isso. Então fiquem com ele aí, espero que vocês gostem do vídeo e é isso. Opa, Yuli aqui. Eu fui convidado para falar sobre uma coisa que muita gente não fala e de antemão eu já agradeço pelo convite. E eu vou ser totalmente aberto aqui sobre a minha condição. Eu sou um deficiente visual. A minha visão é muito pouca mesmo. Tipo, diria que é quase nada. E eu sempre gostei de videogame. Desde que eu era bem novinho, quando eu enxergava um pouquinho melhor que hoje em dia. No Super Nintendo, joguei em PS2. Obrigado por me salvar. Você é um nada. Joguei bastante também no Nintendo Wii, mas as épocas que eu mais joguei foi PS2 e 360 e os Xbox pra frente. E bom, a minha questão com videogames sempre foi 50-50. Ou tinha jogos que eu era muito bom e conseguia fazer alguma coisa, e tinha jogos que era impossível de jogar, mas que para algumas pessoas era, tipo, passear na rua. Um exemplo de jogo que muita gente poderia jogar, e sempre foi um sonho meu, mas não dava, era Call of Duty. Call of Duty, Battlefield, jogos assim competitivos, de tiros, cara. Nunca foi uma possibilidade, entende? Então, pra gente como eu, ou gente que, tipo assim, é deficiente físico, ou é surdo, não ter muita acessibilidade, sei lá, eu sinto que é um descaso, pelo menos pra mim, né? Pra mim é um descaso. E mesmo assim, eu tentei, e ainda hoje eu tento bastante. Eu jogava muito Naruto Storm R na época do 360. Eu fiz 1000G do jogo, basicamente. Lego Marvel Super Heroes, jogos assim que dava pra jogar, mas tinha uma certa dificuldade. Bom, só que a minha questão foi piorando, né? A visão.
Então, na época de quando eu vim pro Xbox One, já era algo bem precário, mas eu ainda conseguia fazer algumas coisas. Eu me virava muito bem no GTA V, quando eu jogava com os amigos. Só que eu sentia que eu podia evoluir pra outra coisa. Eu podia jogar mais jogos de história, porque jogos de história era uma coisa que eu tocava muito. Até que eu tentei jogar um jogo de história, tipo, que teoricamente eu não conseguiria sozinho, só que acompanhado de um amigo. No começo foi complicado, mas quando eu me adaptei e esse meu amigo se adaptou, foi melhor ainda. E calma que eu não tô falando do Black, né? Como ele disse no começo dos vídeos, ele também me ajudava. E eu lembro até hoje, o primeiro jogo que eu zerei assim, com uma pessoa me guiando, foi Cyberpunk 2077. Mesmo com alguns problemas do jogo, eu consegui, tipo, jogar o jogo até que bem. Tinha uma missão que a gente tinha que perseguir um carro e eu não sabia. Como eu não persegui o carro a tempo, eu perdi o carro e perdi a missão. Aí o meu amigo que me guiava, ele me explicou, ó, isso é um serviço e se você perder seu carro, você perdeu a missão. Eu perdi a missão, mas tudo bem, isso aí não tem problema. Eu não ligava muito pra isso. Mas eu zerei o jogo, entende? Então é o que contou com a experiência. E bom, e graças ao editor do vídeo, que era o cara que me guiava e guia até hoje, eu zerei o primeiro jogo. E a partir daí fui só indo. Aí depois do Cyberpunk, eu zerei Hogwarts Legacy. Depois de Hogwarts Legacy foi One Piece Seeker, se eu me lembro. The Witcher 3. Spider-Man de PS4. E o jogo que eu mais amei zerar e foi a melhor experiência da minha vida, meu jogo favorito da vida, Red Dead Redemption 2. Esse jogo, assim, eu nem ligava pro que podia me atrapalhar, eu só jogava ele. Jogava ele como se cada gameplay que eu tivesse com ele fosse uma experiência única. Então, o meu problema não me atrapalhou em nada jogar ele. Em nada mesmo, em nada. Não teve nada no Red Dead que eu e o editor falamos assim, não vai dar. Não teve. Pô, eu só joguei o jogo naturalmente. E aí, eu zerei o jogo. E bom, chegou a época que eu descobri o Forza Motorsport. Que foi um jogo que eu joguei ele completamente sozinho. Por quê? Porque ele tem umas acessibilidades incríveis. Incríveis mesmo. Tipo, é um negócio que quando eu vi eu fiquei impressionado. Seriamente impressionado. Então, é um jogo que eu jogo até hoje porque é um jogo que eu me sinto livre o suficiente pra jogar sozinho. Depois do Motorsport eu fiquei um tempo sem encontrar jogo com acessibilidade. Até que eu joguei os dois The Last of Us. Os remaster. No caso, o The Last of Us parte 1 e o parte 2, né? Cara, a acessibilidade desses dois jogos em específico é coisa de maluco. Ah, por que as páginas mudam? Guiação pelo mapa sonoro, contraste nos personagens, mesmo que isso não funcione comigo, mas eu me guiei completamente pra esse jogo pelo som. Tranquilamente. E eu ainda joguei de teclado e mouse. Eu me desafiei. E zerei os dois jogos sem problema nenhum, tá? Porque as outras empresas não fazem a mesma coisa. Não é difícil. Entende? Isso atraria mais pessoas pros jogos dele. Então, eu como um deficiente, né? Eu gostaria que as empresas abrissem mais o olho para esse tipo de público específico. Porque sim, tem muitos deficientes que gostariam de jogar e gostam de jogar. Eu mesmo que não tenha acessibilidade, eu sou um cara que não desiste muito fácil. Então, tipo assim, mesmo que seja guiado, mesmo que eu demore dias ou até meses, uma coisa que pode ser rápido, eu tô lá pra jogar, entende? Porque é o que eu gosto de fazer. É um lazer, sabe? É um passatempo muito agradável. Então, essa é a minha opinião sobre a acessibilidade nos jogos. E a minha experiência com os jogos que têm e os que não têm acessibilidade. Obviamente os que têm foram muito mais fáceis para mim, mas os que não têm uma certa dificuldade, mas nada é impossível
pra quem não desiste. Bom, obrigado pelo convite, Black. E bebam água.